Olá a todos, meu nome é Célio, sou professor de língua portuguesa e literatura aqui no Elite e hoje eu vou trabalhar com você, aluno da SPSEX, sobre alguns temas que são extremamente relevantes, levando em consideração os últimos 5 anos da aplicação das provas. Eu procurei selecionar alguns exercícios entre os quais vocês têm mais dúvidas e principalmente aqueles que vocês mais gostam. Procurei selecionar todos aqueles que vão trabalhar com a palavra que, com a palavra se, mas nós também vamos trabalhar com diversos outros assuntos. Tudo isso pensando em fazer uma revisão muito boa, pensada para você, aluno da SPSEX. Então vamos à primeira. No trecho, existe um cinismo cada vez maior com relação à ciência, um senso de que fomos traídos, vírgula, de que promessas não foram cumpridas. As orações sublinhadas são classificadas, respectivamente, como: em trabalhos do tipo analisar orações subordinadas, nós precisamos levar em consideração sempre o termo anterior. Então, qual é o termo anterior? Nesse caso, nós temos como termo anterior a palavra senso. Vamos pensar sobre a classificação da palavra senso. A palavra senso é um substantivo abstrato, certo? Então, senso é um substantivo abstrato. E nós vamos verificar que esse é um substantivo abstrato que não tem classificação completa. É um substantivo abstrato que tem transitividade. É um substantivo que tem noção de transitividade. Então, se esse substantivo tem essa noção de transitividade, ele precisa de algum termo para integrá-lo. Nesse caso, nós estamos falando de um termo integrante da oração. E que termo integrante da oração vai completar um substantivo abstrato? Vai completar um nome. Nesse caso, você já pode estar imaginando que nós estamos falando de um complemento nominal. Então, analisa comigo. Um senso de que fomos traídos, nesse caso, de que fomos traídos é um complemento nominal. Um bizu que eu vou dar para você aqui é o seguinte: quando estivermos falando de orações subordinadas substantivas, 2 delas serão preposicionadas. As orações subordinadas substantivas objetivas indiretas e as orações subordinadas substantivas completivas nominais. A diferença entre elas é a seguinte: a oração subordinada substantiva objetiva indireta vai completar o sentido de um verbo transitivo indireto. E as orações subordinadas substantivas completivas nominais vão completar o sentido de um nome. Então, nesse caso, a palavra senso sendo um nome, a palavra senso sendo um substantivo, fica claro para a gente que a construção de que fomos traídos é uma construção completiva nominal, certo? Então, nesse caso, nós já temos a classificação da primeira. Agora eu quero que você possa analisar comigo a segunda oração. De que promessas não foram cumpridas. Eu quero que você possa prestar atenção no seguinte: há aqui, entre essas orações, uma noção de coordenação. Nós não estamos falando necessariamente de orações coordenadas, mas um processo de coordenação, um processo de paralelismo. De forma que a palavra senso, ela vai receber 2 complementos nominais. Repara, um senso de que fomos traídos e um senso de que promessas não foram cumpridas. Então, a oração de que promessas não foram cumpridas também vai completar o sentido da palavra senso. Portanto, nós temos aqui 2 orações subordinadas substantivas completivas nominais. Então, vamos à leitura do gabarito.
A. Oração subordinada substantiva objetiva indireta. A gente já vai excluir a letra A, porque eu falei para você que oração subordinada substantiva objetiva indireta vai completar verbo. E aqui nós estamos falando de um substantivo, da palavra senso. Então, exclui a letra A. B. Oração subordinada substantiva subjetiva. Nesse caso, nós nem mencionamos a questão do sujeito. Exclui. C. Oração subordinada substantiva objetiva direta. Em orações subordinadas substantivas objetivas diretas, nós não temos que falar sobre preposição. Então também vamos excluir a letra C. Letra D. Oração subordinada substantiva completiva nominal. Nesse caso, sim, a primeira oração, nós já vimos, que é a completiva nominal. E a segunda, oração subordinada substantiva completiva nominal, também. E é esse o nosso gabarito. Então, delta é o nosso gabarito. Vamos dar uma olhada aqui em eco. Oração subordinada substantiva completiva nominal. De fato, está certo. Só que nós vamos olhar a segunda, que é a oração subordinada substantiva objetiva indireta. Então, nesse caso aqui, nós vamos excluir a segunda oração, porque ela não é objetiva indireta. Tudo bem? Tranquilo. Muito fácil, né? Então, nós vamos para a segunda questão. Na segunda questão, nós vamos falar sobre o quê? A palavra mais famosa no concurso da SpaceX. Não tem ano em que a SpaceX não cobre o uso da palavra que. Então vamos falar um pouquinho sobre ela. Vamos lá. Assinale a opção que corresponde à função do que na frase a seguir. Não vão a uma festa que não voltem cansados. Não vão a uma festa que não voltem cansados. Não vão a uma festa que não voltem cansados. Eu quero que você possa prestar atenção nessa frase, pensando o seguinte: nós temos aqui mais de um verbo. Então, se nós temos mais de um verbo, nós já temos que ficar atentos. Estamos tratando de um período composto, certo? Então, se estamos tratando de um período composto, nós vamos fazer a separação dessas orações para melhorar aqui a nossa análise. Então, não vão a uma festa, separamos aqui, que não voltem cansados. Então, nós temos que prestar atenção em que relação essas orações exercem aqui uma sobre a outra, certo? Então, o que nós vamos imaginar? Dá uma olhada primeiro aqui. Não vão a uma festa, essa é uma oração principal. Que não voltem cansados, repara que ela vai indicar aqui uma circunstância em relação à oração principal. Nesse caso, nós temos aqui uma oração subordinada. Então, qual é o nosso próximo passo? Nós precisamos entender que tipo de função sintática essa oração subordinada exerce em relação à oração principal. Então, dá uma olhada aqui. Não vão a uma festa que não voltem cansados. Aqui você consegue tranquilamente perceber que nós estamos falando de um efeito e de uma causa. De uma causa e de uma consequência. Perceba comigo. Não vão a uma festa. Aqui nós temos uma noção de causa. Que não voltem cansados. Repara que aqui é a consequência da ida à festa. Então aqui nós temos uma consequência. Portanto, se nós temos aqui essa noção de consequência, essa noção consecutiva, eu quero que vocês percebam que essa palavra tem um valor semântico e une orações, então ela é uma conjunção subordinativa consecutiva, certo? Uma conjunção subordinativa consecutiva. Então agora nós precisamos analisar todas as alternativas para procurar em qual delas a palavra que funciona
da mesma forma, certo? Então vamos lá. De antemão, eu já trago um alerta para você. Pensa comigo. Sempre que houver consequência, haverá causa. Sempre que houver causa, haverá consequência. Então, se você quiser procurar nas alternativas, já pensando nesse esquema, também é uma possibilidade, tá? Então vamos lá. Letra A. Parece paradoxal que ainda acreditem em profecias do fim do mundo. Quero que vocês reparem que parece paradoxal isso, ou seja, troca para colocar na ordem direta para ficar mais fácil para você. Isso parece paradoxal. Portanto, esse que, depois do paradoxal, é uma conjunção integrante. Essa conjunção integrante, o que ela faz? Ela introduz orações subordinadas substantivas. Nesse caso, nós estamos falando de uma oração subordinada substantiva subjetiva, porque ela introduz o sujeito da oração principal, parece paradoxal. Tudo bem? Vamos na alternativa B. Criamos tecnologias que pretendem simplificar nossas vidas. Repara que criamos tecnologias não são quaisquer tecnologias. São tecnologias específicas. São tecnologias que pretendem simplificar nossas vidas. Então, se eu trago uma oração para modificar o termo tecnologias e esse termo é um substantivo, qual é, lá pensando na classe gramatical, qual é a classe gramatical que modifica substantivo? É isso aí, é adjetivo. Então, nesse caso aqui, nós estamos de cara com uma oração subordinada adjetiva. Nesse caso, você está vendo que está sem a vírgula, é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Tudo bem? E quem é que introduz as orações subordinadas adjetivas? A palavra que, nesse caso, é um pronome relativo. O pronome relativo vai introduzir orações subordinadas adjetivas. Tudo bem? Vamos para a alternativa C. Os mais jovens se comunicam de modo quase que incompreensível. De modo quase que incompreensível. Repara o seguinte, se eu excluo a palavra que dessa frase, nós temos os mais jovens se comunicam de modo quase incompreensível. Qual seria a função da palavra que nesse caso? Vocês estão vendo que nós podemos retirá-la tranquilamente dessa construção. Então, nesse caso, a palavra que é uma palavra ou partícula expletiva. Certo? Nós ainda não chegamos no gabarito. Vamos de delta. Tem tanta coisa nova no mercado que fica impossível acompanhar. Eu quero que você possa reparar o seguinte. Ter tanta coisa nova no mercado me parece uma causa. E o que vem posteriormente? Fica difícil acompanhar. Esse aqui me parece o efeito, me parece a consequência. Então, nesse caso, a palavra que marca o gabarito é uma conjunção subordinativa consecutiva. Eu quero que você possa reparar o seguinte. Normalmente, essas conjunções subordinativas consecutivas são correlatas, ou seja, elas vão vir como um par de palavras, tendo uma outra palavra na oração principal. Então, as construções do tipo tanto que, tão que, nesse caso aqui, nós temos
tanta coisa que. Então, em construções do tipo, choveu tanto que a rua alagou. Então, aqui nós temos essa relação de causa e consequência. Dormi tão pouco que fiquei cansado durante o dia. Então, tão que, tanto que, nesse tipo de construção, você já consegue chegar direto no gabarito. Então, nós temos aqui a construção tanto que nos ajuda a fazer a análise e chegar a esse gabarito tranquilamente. Tudo bem? Vamos dar uma olhada na alternativa E. Existe um senso de que as promessas não foram cumpridas. Nesse caso, nós já sabemos que estamos falando de uma conjunção integrante. Conjunção integrante, que é aquela palavra que não apresenta nem valor semântico, nem função sintática. Ela só introduz uma oração subordinada substantiva. E nós já sabemos que nesse caso aqui é uma completiva nominal. Por quê? Porque na questão anterior, ela foi também trabalhada dessa maneira. Tudo bem? Beleza. Então, nós vamos para a próxima questão agora. Vamos lá. Tem sempre tanta coisa nova e tentadora no mercado que fica impossível acompanhar o passo da tecnologia. A oração subordinada sublinhada é. Então vamos lá. Tem sempre tanta coisa nova no mercado. Tem sempre tanta coisa nova no mercado que fica impossível acompanhar, o passo da tecnologia, certo? Então, vamos lá. Eu preciso que você dê uma olhada na palavra que introduz essa oração que está sublinhada. Então, repara o seguinte. Tem sempre tanta coisa nova no mercado que fica impossível acompanhar o passo da tecnologia. Eu quero que você repare o seguinte. Nós já vimos anteriormente que quando uma oração subordinada é introduzida pela palavra que, e na oração principal nós temos a palavra tanto, tanta, tanto, tanta, tão, que nós temos uma construção o quê? Uma construção consecutiva. Dá uma olhada. Se nós não temos aqui ter tanta coisa nova no mercado sendo uma causa, certo? Então aqui eu tenho a oração principal sendo causa e que fica impossível acompanhar o passo, uma oração subordinada adverbial consecutiva. Porque esse que aqui tem valor semântico de consequência. Certo? Então ele atribui a noção circunstancial à oração principal. Então, tem sempre tanta coisa nova e tentadora no mercado que fica impossível acompanhar o passo da tecnologia. Essa oração subordinada que está sublinhada, portanto, é adverbial causal. Então, nesse caso, fica muito mais tranquila a nossa análise quando nós podemos perceber que o que introdutório, ele está correlacionado a uma outra palavra que está na oração principal. Nesse caso, a construção tanto que, tanta que, tão que vai criar aqui oração subordinada adverbial consecutiva, tudo bem? Então, nesse caso, nós temos aqui como gabarito beta adverbial consecutiva. Portanto, bravo sendo o nosso gabarito, certo? Então vamos para a próxima questão.
A Assembleia Geral da ONU reconheceu em 2010 que o acesso à água potável. A palavra que encontra emprego correspondente em. Então vamos dar uma olhada aqui nessa frase. A Assembleia Geral da ONU reconheceu em 2010 que o acesso à água potável, reticências. Certo? Então, a Assembleia Geral da ONU reconheceu em 2010 que o acesso à água potável. A palavra que encontra emprego correspondente em. Então, nós só conseguimos entender a correspondência do emprego da palavra que se nós conseguirmos analisar que função que ela cumpre, qual é a sua classificação aqui nesse enunciado. Então, vamos lá. A Assembleia Geral da ONU reconheceu, certo? Então, a Assembleia Geral da ONU, aqui nesse caso, é o sujeito da nossa oração, ok? É o sujeito da nossa oração. E nós temos aqui o verbo reconheceu, tá? O verbo reconheceu, quem reconhece, reconhece algo ou alguém, certo? Então, nós estamos falando aqui de um verbo transitivo direto. E se nós estamos falando de um verbo transitivo direto, nós precisamos de quê? Isso, de objeto direto, tá? Então, reconheceu em 2010? Não, reconheceu isso, ó, que o acesso à água potável, portanto, que o acesso à água é potável, nesse caso, aqui, a gente não terminou a oração, tá? Mas aqui eu vou dizer para vocês que estamos falando de uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, tá? Mesmo que aqui não tenha terminado a oração, né? O avaliador preferiu aqui não colocar o verbo, tá? Mas se nós fizermos a leitura do texto, nós vamos ver que aqui, de fato, estamos falando de uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Tudo bem? Então, dá uma olhada. Esse em 2010 aqui, eu posso excluir da minha análise. Por quê? Porque ele tem um valor acessório. Então, se ele tem um valor acessório aqui temporal, ele é um adjunto adverbial de tempo, adjunto adverbial temporal, ele vai ser excluído da nossa análise. Eu não posso ser inocente e utilizar esse em 2010 aqui na minha análise, certo? Porque se eu pensar que o objeto direto ele tem de vir de fato após o verbo transitivo direto. Então, se eu disser isso, eu acabo incorrendo em erro, certo? Por quê? Porque o em 2010 está entre o verbo transitivo direto e o objeto direto. Só que essa função acessória, essa função circunstancial, o adjunto adverbial, ele é, de fato, móvel. Ele pode sair de uma posição e ser colocado em outra, tá? Então, nesse caso, eu preciso excluir esse em 2010 dessa minha análise. Então, o sujeito reconheceu isso aqui. Esse isso aqui, portanto, é a oração subordinada substantiva objetiva direta. E a palavra que introduz oração subordinada substantiva tem como classificação o quê? Conjunção integrante. Ou seja, é aquela palavra que vai integrar a oração subordinada, que tem como única função conectar oração principal à oração subordinada. Portanto, ela não tem qualquer valor semântico ou cumpre qualquer função sintática. Tudo bem? Então, vamos dar uma olhada aqui. Os serviços de saneamento são prestados em caráter de monopólio, o que significa, nesse tipo de construção aqui, na construção o que,
Esse que é pronome relativo, ok? Nesse tipo de coisa, nesse tipo de construção, ele é pronome relativo, tá? Então, pronome relativo vai falar de oração subordinada adjetiva, tá? Que não é o nosso foco nesse momento, tudo bem? Então, vamos lá. B. Esses planos são obrigatórios para que possam ser estabelecidos. Para que possam ser, nesse caso, a construção que em para que é parte integrante da conjunção subordinativa final, certo? Aqui esse para que ele vai indicar a finalidade. Então, esses planos são obrigatórios com que finalidade? Para que possam ser estabelecidos, tudo bem? Então, C. O que significa que os usuários estão submetidos? O que significa o verbo significar? É um verbo transitivo direto, portanto, o que significa? Significa algo, né? Nesse caso aqui a construção algo ou alguém, certo? Então, aqui, significar, sendo um verbo transitivo direto, ele vai pedir aqui um objeto direto. Portanto, esse objeto direto é uma oração subordinada substantivo objetivo direto, portanto, é o nosso gabarito. Aqui nós temos uma conjunção integrante, certo? Aqui nós temos uma conjunção integrante. Então vamos, já que nós achamos o nosso gabarito, vamos só terminar de fazer aqui a análise das últimas alternativas. D. 70% da população que compõe o déficit de acesso ao abastecimento. Então, 70% da população não é qualquer população, é a população que compõe o déficit de acesso ao abastecimento. Então, se não é qualquer população, essa população está sendo modificada por um adjetivo, por um adjunto adnominal, por uma oração subordinada adjetiva restritiva. Portanto, o que introduz as orações subordinadas adjetivas, esse que é pronome relativo. Certo? E por último, eco. E do Conselho Nacional das Cidades, que deram à política urbana. Então vamos lá, do Conselho Nacional das Cidades, não é qualquer Conselho Nacional das Cidades, é o Conselho Nacional das Cidades que deram a política urbana, certo? Então aqui a gente tem uma modificadora, portanto, se temos modificação, temos oração adjetiva. Nesse caso, então, nós temos esse que sendo um pronome relativo, tá? Sendo um pronome relativo. Então, mais uma função do que aí para nossa análise. Tudo bem? Então, nós vamos para a próxima questão. Na frase, fica a impressão de que as amostras de alimentos deveriam aproveitar a crise para reformular seu portfólio. A oração destacada tem a mesma função sintática da oração destacada em. Então, vamos dar uma olhada aqui. Fica a impressão de que as amostras de alimentos, deveriam aproveitar a crise. Deveriam aproveitar a crise. Certo? Então, nesse caso, fica a impressão de que as amostras de alimentos deveriam aproveitar a crise para reformular seu portfólio. Essa oração tem que função sintática? Então, vamos lá. Fica a impressão de que amostras de alimentos deveriam aproveitar a crise. Eu quero que você possa reparar o seguinte. O termo impressão aqui,
é um substantivo abstrato, certo? Sendo substantivo abstrato, já falei para você que nas orações subordinadas, substantivas, introduzidas por preposição, nós só temos duas classificações. Serão orações subordinadas substantivas, objetivas indiretas e completivas nominais. Então, se completa um nome, é completivo nominal. Se completa um verbo, é objetivo indireto. Nesse caso aqui, está integrando a oração de forma a completar o sentido da palavra impressão. Portanto, essa oração aqui é uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal, certo? Então, oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Então, nós temos que procurar aqui nas outras alternativas em qual delas nós encontramos esse mesmo tipo de oração. Uma oração que tenha essa mesma função sintática. Então, vamos em alfa. É inútil uma coleção de armas para quem já não caça mais. É inútil uma coleção de armas para quem já não caça mais. Nesse caso, sublinhado nós temos para quem já não caça mais, certo? Então, eu quero que você possa dar uma olhada nessa oração, possa dar uma olhada nessa construção. É inútil uma coleção de armas para quem já não caça mais. Repara o seguinte, que nós temos aqui, que é um verbo de ligação, certo? Inútil, aqui, que é um predicativo do sujeito, e uma coleção de armas, que é o sujeito. E aí eu quero que você coloque essa construção aqui na ordem direta. Dá uma olhada. Uma coleção de armas é inútil para quem já não caça mais. Repara o seguinte, uma coleção de armas é inútil para quem já não caça mais. Repara que nós estamos falando aqui da palavra inútil. A palavra inútil é um adjetivo. E quem é que completa o sentido de adjetivo que tem ali uma noção de transitividade? Complemento nominal. Portanto, a função sintática dessa oração, que está sublinhada em alfa, é função de complemento nominal. Portanto, nós estamos falando do próprio gabarito, certo? Então, gabarito, alfa aqui tranquilo. Vamos analisar as próximas. Bravo. Fica claro que a indústria de alimentos divide a culpa pela pandemia de obesidade. Fica claro que a indústria de alimentos divide a culpa pela pandemia de obesidade. Nesse caso aqui, nós estamos falando do seguinte. Fica claro isso. Isso fica claro, certo? Portanto, nós temos aqui uma oração subordinada, certo? Oração subordinada, substantiva, subjetiva. Oração subordinada, substantiva, subjetiva. Isso fica claro, certo? Charlie, os autores lembraram-se de que o confinamento piorou o estado nutricional das pessoas. Os autores aqui é o sujeito. Lembraram-se, o verbo lembrar-se
ele é um verbo transitivo indireto, certo? Quando ele for pronominal é um verbo transitivo indireto, portanto ele pede objeto indireto. De que o confinamento piorou o estado nutricional das pessoas. Nesse caso, nós estamos falando de uma oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta, tá? Então, olha a diferença entre a completiva nominal e a objetiva indireta. Nesse caso, a oração está completando o sentido do verbo lembrar-se. Se ela está completando o sentido do verbo lembrar-se, só pode ser objeto, certo? Então, o nome do complemento verbal é objeto. D. O futuro se oculta para que nós o imaginemos. Então, eu tenho a construção o futuro se oculta. A construção para que nós o imaginemos, essa construção inicial para que é uma construção que tem valor semântico, circunstancial de finalidade. Então, o futuro se oculta. Com que finalidade? Para que nós o imaginemos. Nesse caso aqui, nós temos uma oração subordinada adverbial final. E as principais ações dependiam de que os integrantes do grupo discutissem a questão. Nesse caso aqui, nós temos as principais ações dependiam, sendo um verbo transitivo indireto, porque aquilo ou o que depende de algo ou de alguém. Então, estamos falando de uma oração subordinada substantiva preposicionada, e nós vimos aqui que existem duas, ou será completiva nominal, ou será objetiva indireta. Nesse caso aqui, nós estamos falando de uma oração subordinada substantiva, objetiva, indireta, certo? Porque está completando o sentido da palavra depender. Agora nós vamos analisar mais uma questão. Vamos lá. Assinale a alternativa em que a oração sublinhada é subordinada, sendo substantiva, predicativa. Então, a primeira coisa que nós precisamos analisar sobre orações subordinadas, substantivas, predicativas é que, se estamos falando de predicativo do sujeito, qual é a marca principal do predicativo do sujeito? O predicativo do sujeito precisa de um verbo não nocional, ou seja, o predicativo do sujeito, de fato, estamos falando aqui de predicados nominais. O predicativo do sujeito precisa de um verbo não nocional. Que verbo não nocional é esse? É o verbo de ligação. Verbo de ligação é não nocional porque ele não tem qualquer significado. É um verbo sem significado. O seu único trabalho é conectar o sujeito a um atributo que está no predicado, certo? Então nós precisamos desse verbo de ligação. Então dá uma olhada aqui em alfa. A comida é preparada pelos próprios detentos, que podem comprar alimentos no mercado interno. Então, dá uma olhada. A comida é preparada pelos próprios detentos, que podem comprar alimentos no mercado interno. Nesse caso, eu quero que você repare o seguinte: a comida é preparada pelos próprios detentos. E aí nós temos mais uma informação sobre esses detentos. Não são quaisquer detentos. São detentos que podem comprar alimentos no mercado interno. Então, essa construção, que podem comprar alimentos no mercado interno, é uma construção adjetiva. Então, nesse caso aqui, nós temos uma oração subordinada, adjetiva, e está com a vírgula aí, né? Ela é explicativa. Ela é introduzida ali pelo pronome relativo, tá? Pronome relativo ali que vai relacionar duas informações. Dá uma olhada. A comida é preparada pelos próprios detentos. E a segunda informação? Os detentos podem comprar alimentos no mercado interno. Então, esse é o trabalho do pronome relativo. Ele vai relacionar duas informações, certo? E essa segunda informação que está sendo relacionada à primeira,
ela vai ser uma oração subordinada adjetiva, pode ser explicativa ou pode ser restritiva, a depender aqui do valor que o enunciador quer empregar a essa construção. Tudo bem? Então vamos lá na segunda. Ele é fundamentado na ideia de que a prisão é a privação da liberdade. Então ele é fundamentado na ideia. Ideia, nesse caso aqui, é um substantivo abstrato, certo? Então, esse substantivo abstrato, ideia, ele necessita de um complemento. E esse complemento aqui, repara, ele é fundamentado na ideia. Que ideia? Certo? Então, a palavra ideia, ela precisa ser complementada. Sendo um substantivo abstrato, qual é o nome de complemento que ele vai receber? Complemento nominal. Nesse caso aqui, estamos falando, portanto, de uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Certo? Introduzida ali por preposição e não está completando o verbo, só pode ser completiva nominal. Certo? Então vamos lá. Se o indivíduo não comprovar que está totalmente reabilitado, a pena será prorrogada. Se o indivíduo não comprovar que está totalmente reabilitado, certo? Então, nós vamos analisar somente aqui esse que está totalmente reabilitado, se o indivíduo, se ele não comprovar isso, porque o verbo comprovar é um verbo transitivo direto que pede objeto direto, tudo bem? Então, se ele pede objeto direto, nós estamos falando de uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Ok? Ali um verbo nocional, né? Que é o verbo comprovar. D. A diferença do sistema de execução penal norueguês em relação ao brasileiro é que ele é pautado na reabilitação. Então, a diferença do sistema de execução penal norueguês em relação ao brasileiro é o sujeito. Nós temos aqui o verbo é, que é um verbo de ligação. Em seguida, nós temos que ele é pautado na reabilitação. Aqui nós temos um predicativo em relação ao sujeito inicial. Portanto, se nós temos aqui um predicativo e esse predicativo, ele tem um verbo, ele gira em torno do verbo, estamos falando de uma oração subordinada, substantiva, predicativa. Essa daqui é muito fácil, não é isso? Muito fácil. É só aqui analisar a natureza do verbo. A natureza do verbo de ligação é somente essa: conectar um sujeito a um predicativo. Tudo bem? E vamos terminar aqui com a alternativa E. Uma sinistra cultura. Uma sinistra cultura. Cultura substantiva abstrato. Cultura de que o bandido bom é bandido morto. Substantivo abstrato. Introduzido por preposição, de que nós estamos falando? Estamos falando de uma oração subordinada, substantiva, completiva nominal. Certo? Oração subordinada, substantiva, completiva nominal. Certo? Uma oração que está introduzida ali também por uma preposição. Tudo bem? Então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado e eu encontro com você na próxima aula.